Abra a sua Bíblia. Salmo de número 51. Nós temos várias versões em português. Na tela de vocês vai estar a revista atualizada. Eu vou ler aqui na minha NVI. E são textos bem semelhantes e você vai acompanhando. Amém? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Eu sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém? Você pode se assentar. Enquanto você pensa, eu quero que você responda uma pergunta: o que Deus espera encontrar em você? O que Deus espera encontrar em você? Você acha que Deus está procurando encontrar em você perfeição? Alguém perfeito neste lugar se manifeste nesse momento? Nenhum mentiroso, graças a Deus. Deus não espera encontrar perfeição em nós. Deus espera encontrar, dentre algumas coisas, uma delas, Deus espera encontrar quebrantamento. Quebrantamento. E a mensagem que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite é essa: o caminho do quebrantamento, que é um dos caminhos que nos leva ao objetivo da nossa temática maior, que é todos por um pleno avivamento. Não tem como se desfrutar de um avivamento pessoal, familiar, comunidade, sem nós passarmos pelo caminho do quebrantamento. E claro, por isso eu escolhi esse salmo. O salmo de número 51, que é um salmo de Davi. Um Davi chamado de homem segundo o coração de Deus, mas longe, muito longe, de ser alguém perfeito. Totalmente distante de ser alguém perfeito. Você conhece a história de Davi e talvez Davi seja um dos personagens que mais informações nós temos na palavra de Deus, porque as fases da vida dele são detalhadas. Mas para que você entenda essa oração de quebrantamento de Davi, você precisa se lembrar daquele pecado de maior destaque na vida de Davi. Davi teve outros pecados, como fazer um recenseamento sem autorização de Deus, teve punição, mas quando se fala em pecado de Davi, a gente sempre lembra da queda dele com Betseba. Davi já tinha passado por várias fases da sua vida, já tinha vencido o gigante Golias, recebido fama do povo. Davi já havia vencido tantas dificuldades de perseguição que Saul realizou sobre ele. Davi já havia chegado no trono, se constituído e se firmado como rei, vencido muitas batalhas, e agora você sabe que um certo momento, quando os reis deveriam sair para a guerra, Davi resolveu ficar no seu palácio. E um belo pôr do sol, ele contempla uma mulher a se banhar, ele fica desejoso por ela, a leva para a cama, só que essa era uma mulher casada. Não com qualquer um, casada com um amigo guerreiro, um dos seus valentes, Urias.
Os dias passam e Davi não confessa o seu adultério. Os dias passam e Davi está distante do coração de Deus, o pecado está corroendo a sua alma, mas ele não se arrepende e não confessa. Até que chega uma notícia ao seu palácio, uma notícia secreta a ele: eu estou grávida. Assim falou Betseba para Davi. Os dias de mulher dela passaram, o ciclo menstrual não aconteceu, ela sabia que estava gestando um filho. E esse filho não era do seu marido, era um filho de Davi. Bom, a solução na mente estratégica, na mente brilhante de Davi é: precisamos abafar isso? Como que eu posso fazer? Os homens saem para a guerra e ficam meses, é muito simples. Vou chamar o marido dela de volta, e chama Urias. E Urias vem, se apresenta ao rei, e Davi diz: meu amigo, sei que vocês na guerra estão muito cansados, e você foi o premiado para dar uma descansada, desce para a tua casa, fica junto com a sua esposa. Só que Urias tinha princípios, homem íntegro. E o texto vai dizer que, enquanto Davi dormia, Urias estava na sua porta do palácio, não foi para casa, dormiu ao relento, até que chega a notícia a Davi: olha, o camarada não foi para casa. Então Davi tem uma outra bela estratégia, já sei. Honro esse homem com um banquete, vinho à vontade, impossível, que chapadão ele não vai voltar para casa. Só que aquele homem bêbado, ainda assim, estava mais íntegro do que Davi, e ele não vai para casa. A cartada final de Davi é escrever uma carta, aonde pede ao comandante para colocar Urias, o marido de Betseba, no lugar mais intenso da batalha. E nós sabemos que aquele homem morre. Davi, que não confessou o pecado do adultério, e é sempre assim: você não confessa um pecado, um abismo chama outro abismo. O lamaçal te atola, e Davi agora estava atolado em pecado, um adultério e sangue nas suas mãos, um assassino. E Davi não confessou. O tempo passa, 9 meses, a criança nasce. E daí Deus então se manifesta. Davi, quem sabe, socialmente estava sendo visto como: que grande rei. Acolheu a viúva de um dos seus soldados como esposa para morar no palácio. Mas Deus viu. E vem Natã e confronta Davi. Você provavelmente já leu essa história. Ele começa contando uma parábola. Natã chega e diz: Davi, aconteceu algo no teu reino que você precisa resolver. Me diga. Tinha um homem que tinha um cordeirinho e era como um filho, ficava na sua casa, até dormia junto com os filhos. E o seu vizinho era um grande fazendeiro, com muito gado, com muitos cordeiros. Quando esse vizinho rico recebeu um visitante, sabe qual foi o cordeiro que ele pegou para bater, para fazer o churrasco? Pois é, daquele coitadinho que só tinha um. Quando Davi ouve isso, o decreto de rei é um só: mata esse homem, é digno de morte. Pois é, Davi, é você, esse homem. O confronto veio, e daí Davi começa a revelar algo no seu coração. Alguém que estava cego, mas quando ouve o confronto, ele se prostra, e de imediato, ele começa a reconhecer o seu erro e o seu pecado. Daí vem todo esse salmo que nós lemos, um salmo de confissão, um salmo de remissão. E claro, quando você olha toda a história de Davi, você vai ver que esse quebrantamento de Davi coloca ele, até hoje, como o maior rei de Israel, dos reis terrenos que Israel teve. Você vai em Israel, Davi é honrado. Finaliza bem, vendo a sua descendência no trono. Esse é Davi. Mas a Bíblia também mostra um pouco da história do antecessor de Davi, Saul. E você começa a observar a vida de Saul, os pecados de Saul, que também pecou, mas quando na ótica humana você compara os pecados de Davi com os pecados de Saul, os pecados de Davi, aos olhos humanos, parecem ter um peso muito maior. Porque Saul começa a errar. Ele também tem um início brilhante, escolhido por Deus quando o povo pede um rei, assim como todos os outros povos. Ele é ungido e ele tem experiências que Davi não teve no começo do seu reinado, do seu ministério.
ele é tomado pelo Espírito e se junta com os profetas da nação. Ele é ousado e cheio de Deus, ele vence guerras, batalhas, ele se confirma como o rei da nação de Israel, e as portas começam a se abrir, Deus começa a abençoar, mas ele também tem os seus pecados. E o primeiro pecado que fica evidente do rei Saul, depois de rei, foi numa guerra contra os filisteus. O povo estava se escondendo, o povo de Israel via que aquela guerra seria difícil, mas Saul, em nome de Deus, disse: espera-me, pelo menos espera 7 dias, quando eu chegar, eu oferecerei os sacrifícios ao Senhor. Samuel era o profeta, mas quando Saul percebe que os soldados estão apavorados na guerra, passa os 7 dias, Samuel não chega, ele mesmo decide oferecer sacrifício. E Deus o repreende, o condenando. Só que, quando há repreensão a Saul, o que Saul faz? Justifica. Especialista em se justificar. Então ele, olha, eu fiz porque os soldados aí estavam, medrosos, os filisteus atacando, enfim. O tempo passa, outras guerras surgem, e de repente tem uma grande guerra contra os amalequitas. E mais uma vez, Saul com o seu exército vence a guerra, mas havia uma palavra do Senhor para Saul: Saul, extermina esse povo. Esse povo, não quero mais nada, nenhum resquício deles. Então, o saque que vocês fizerem do gado, das roupas, de tudo, queimem. Não deve sobrar nada. Mas, mais uma vez, Saul agora permite que o rei dos amalequitas fique vivo, o rei Agag, e também permite que os soldados peguem cordeiros, peguem o gado e fiquem com os bens, os melhores bens daquele povo amalequita. E daí então, quando agora nós vamos ver mais uma vez o confronto de Deus, e Samuel chega dizendo: mais uma vez você pecou, Saul. E mais uma vez Saul tem desculpas. Samuel tem que insistir várias vezes, dizendo: está errado, a ordenança de Deus era para que não guardassem nada, que não sobrasse ninguém vivo, o que você está fazendo? E ele começa a arrumar desculpa, e daí nós temos um discurso pesado de Samuel. O discurso de Samuel é: o que você está fazendo é rebelião contra o Senhor, e o pecado de rebeldia é como o de feitiçaria. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência, Saul. E mesmo assim ele não cedia. Saul, ele só começa a ceder um pouco e reconhecer um pouco o seu erro quando Samuel aponta o dedo e diz: por isso você vai perder o trono. E daí, quando ele ouve isso, que ele perderia o reinado, que Deus estava escolhendo outro para colocar no lugar dele, ele então daí diz: então eu pequei. Mas qual é o fim de Saul? O fim de Saul é ele se lançando numa lança, os inimigos destruindo e toda a sua descendência sendo frustrada. Esse é o final da vida de Saul. Olha o pecado de Davi, olha o pecado de Saul. Aos meus olhos humanos parece que Davi foi muito pior. Mas por que o destino deles foi totalmente diferente? Quebrantamento. E claro, nessa noite de reflexão, o meu convite para você é justamente esse: entre pelo caminho do quebrantamento. Quando nós olhamos o texto, nós vamos ver de uma maneira bem clara. Eu quero pelo menos os 3 versículos, 10, 11 e 12, falar 3 verdades para você sair pensando durante essa semana. Verso 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ou seja, o que está claro aqui? O quebrantamento, ele desenvolve em nós, ele desperta em nós esse desejo pela santidade, pela purificação. E claro, se você lê desde o início, o Salmo 51 começa pedindo com insistência: lava-me, purifica-me. Ou seja, só vê que precisa de purificação quem identificou-se que está sujo. E Davi fazia isso. Davi, ele tinha essa sensibilidade para reconhecer os seus pecados e dizer: eu errei, eu pequei.
Esse salmo mesmo, desde o início, você vai ver ele usando essas expressões na primeira pessoa. Lava-me a minha culpa, purifica-me do meu pecado, eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Ou seja, nós vamos ver Davi com o coração quebrantado e com um espelho diante da sua alma para que ele contemple os seus erros, as suas falhas, e ele esteja, digamos assim, um passo espiritualmente falando na frente da maioria dos seres humanos. Porque nós, seres humanos, que temos uma natureza caída latejando em nós, somos especialistas em terceirizar a culpa. Sempre a culpa é do outro. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a minha vida está assim por causa do Beltrano. E nós nos tornamos especialistas nisso. Consequentemente, nós vamos de mal a pior. A nossa vida espiritual continua medíocre, porque nós não enxergamos que nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar diante de Deus. É claro, quando fala em quebrantamento, vem já na ideia quebrar. É quebrar o ego, é quebrar o orgulho, é quebrar muitas vezes a reputação. Humilhar-se vem do radical humus, algo da terra, ou seja, é colocar rosto em pó e dizer, ai de mim. Davi errou, pecou feio, mas não teve medo, vergonha de assumir o seu erro. E por isso ele encontrou a graça e a misericórdia do Senhor, que era o que ele clamava. Deus, a solução não está em mim, mas devido à tua grande misericórdia, à tua infinita bondade, tem misericórdia de mim, purifica-me, sara e restaura-me. Essa precisa ser a nossa oração dos nossos dias. Uma geração como a nossa, aonde nós estamos nas mídias sociais e cada um se tornou o centro do seu pequeno mundinho. Parece que aquilo que sempre esteve no coração do ser humano, o egoísmo, o desejo de ser o centro de todas as coisas, no nosso tempo, na nossa geração, está exacerbado. E antes eu ilustrei isso com um dos atendimentos desse começo de ano. Um casal diante de mim, ali querendo a separação. E o nosso papel de pastor é lutar por família, tentar a reconciliação. Mas cada vez mais tem sido difícil. Por quê? Porque os corações estão blindados com o orgulho, com a altivez. É flechas um para o outro. A culpa é dela, a culpa é dele. Ele é assim, ela é assado. Ele faz isso e ela faz assado. Não tem um que diz, eu estou errado. Eu sou falho. Eu sou arrogante. Eu tenho agido de maneira equivocada. Precisa-se acontecer isso. E é uma cegueira tão absurda que um dos casais que iria se divorciar, presos em migalhas, porque eles, 3 anos casados, não têm um terreno, não têm uma casa, não têm um carro, não têm nada. Mas mesmo assim, ninguém dá o braço a torcer. Brigando por panelas. Aquela panela eu quero. A minha alma chorava ao ver a cegueira de pessoas que se dizem cristãs nos nossos dias, e literalmente, vendo um casamento ruim, a vida sendo totalmente comprometida, a espiritualidade afetada, pecado envolvido, e brigando por panela. Nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor, para nós não entrarmos pelo caminho do orgulho, da cegueira. Sempre foi difícil, mas parece que nos nossos dias está mais nós conseguirmos nos enxergar e, como diz o Salmo 10 e versículo 12, discernir os próprios erros. O Mestre Jesus já dizia, antes de você querer tirar o cisco no olho do seu irmão, tira a trave que está no teu. E aqui a grande diferença. Enquanto Davi pecou gravemente, intensamente, afetou gerações, reconheceu o seu erro, Saul queria justificar.
pelo amor da tua alma, pelo amor da tua família. Não fica justificando os seus erros. Não justifica os seus pecados. Mas que você possa olhar para dentro de você e dizer, como Isaías, quando contemplou a glória do Senhor: ai de mim, sou pecador. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. É sempre assim. Quando se aproxima de Deus, você consegue enxergar a tua pequenez, a tua podridão e a tua fragilidade. Não confunda com se tornar um vitimista. Não confunda o caminho do quebrantamento com a autodepreciação e se tornar um coitadinho. Ai de mim, porque por trás disso tem um orgulho que fala isso para receber elogio e dizer: não, você é maravilhoso, você é lindo. Cuidado. Mas quando há um quebrantamento genuíno na alma, um reconhecimento dos teus pecados, você pode ter certeza que você está trilhando um caminho de vitória, sucesso e destinos gloriosos. Não permita que isso aconteça na sua vida. O verso 11, então, ele vai dizer: não me expulses, Senhor, da tua presença, e nem tires de mim o teu Espírito Santo. O quebrantamento genuíno, ele tem esse poder de nos fazer enxergar a realidade da vida e nos mostrar que tudo o que de fato nós precisamos é a presença de Deus. O quebrantamento nos leva a entender isso. Davi era rei, rico, famoso, poderoso em guerra, um grande artista, mas ele não está aqui preocupado com o trono. Ele está preocupado com a presença de Deus. Ele não quer perder a presença de Deus. E claro, quando a gente olha para a vida de Saul, nós vamos ver um Saul preocupado apenas com o trono. Nós vamos ver um Saul preocupado apenas com o seu poder de rei e com o seu status. Tanto que nós vamos ver desde esses momentos quando o Espírito de Deus sai dele, ele é tomado por ciúme, orgulho, inveja, principalmente de Davi, que agora as mulheres cantavam: olha, Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares, e isso enche a alma dele de ódio, porque ele vê Davi como um concorrente para o trono, e ele fica preocupado com isso, perde a presença de Deus, mas quer manter o seu status de rei, enquanto Davi não quer perder a presença de Deus. Escute algo que eu vou lhe falar nessa noite. Enquanto não houver quebrantamento genuíno, não há amadurecimento espiritual e não há novas experiências com Deus. Da onde você tirou isso, pastor Lediel? A palavra de Deus nos diz. Eu quero que você olhe para a vida cristã e você não vai conseguir desassociar a questão do quebrantamento e da humildade com a presença de Deus. Eu vou mostrar para você na palavra. O próprio salmo que nós lemos, Salmo 51, verso 17, o Davi está dizendo assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Ou seja, quando há o verdadeiro quebrantamento, pode ter certeza, Deus jamais vai te rejeitar. Nós vamos ver o Salmo 34, 18, o texto diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles que têm o espírito abatido. O profeta Isaías, ele é direto nessa afirmação. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus transcendente, que governa todas as coisas. Habito num lugar alto e santo. Mas assim como ele é transcendente, ele é imanente. Aonde ele se manifesta no meio da humanidade. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Para quê? Para dar novo ânimo ao de espírito humilde e novo alento ao de coração contrito.
É aquilo que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, verso 6. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Mas a pergunta é, quem quer se humilhar? Quem quer se rebaixar? Quem quer reconhecer os seus pecados, os seus erros, os seus equívocos? Interessante que o próprio Jesus é aquele que ele vai dizer para os seus seguidores, olha, vocês se querem vir após mim, tome meu jugo. Mas tem uma coisa importante, Jesus vai dizer. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Interessante que Jesus não olha para os seus discípulos e diz, olha, orem como eu oro, preguem como eu prego. Não. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos entender que Deus deseja nos encher da sua glória e da sua presença, mas Ele só faz quando você reconhece que você é vazio, quando você reconhece que não é nada sem Ele. É aquilo que Jeremias vai dizer, é o vaso na mão do oleiro. Deixa Deus quebrar, deixa Deus amassar, deixa Deus fazer do jeito dele, que daí dá certo, daí se torna vaso de honra. Nós precisamos cada dia mais almejar a presença do Senhor, mas para isso tem que trilhar o caminho do quebrantamento. É tempo de nós se prostrarmos diante de Deus e chorar. Chorar por nós mesmos, chorar pela nossa nação, chorar pela imensidão de vidas que estão sendo abortadas ainda no ventre da sua mãe. Chorar pelo alto nível de promiscuidade e prostituição da nossa geração. Nós precisamos chorar pela nossa cidade. Você precisa chorar pelos seus filhos, chorar pelo seu marido, chorar pela sua esposa. Chore mais, se quebrante mais, se humilhe mais na presença do Senhor. Assim Deus vai exaltando e cumprindo os seus propósitos na nossa vida. Meus irmãos, não tem mais dúvida que nós estamos na reta final, é o fim dos tempos. Precisa estar muito alienado para não perceber que toda a humanidade está convergindo para aquilo que a palavra de Deus nos diz, que é chegada a hora. Não sabemos se vai ser na nossa geração, ou vai demorar uns 50 anos, não sei, mas tudo está se afunilando para isso. Não é mais tempo de brincar de ser crente. Tem que ter um posicionamento diante de Deus. E esse posicionamento não é apenas promovendo festas, não é apenas promovendo eventos. Nós precisamos nos quebrantar e se humilhar diante de Deus, para que nós venhamos ser um remanescente eficaz e eficiente na poderosa mão de Deus nesses últimos tempos. É por isso que a terceira verdade que eu gostaria de destacar nessa noite, o verso 12, que diz, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Em algumas outras versões vai falar de um espírito voluntário, ou seja, o desejo de fazer algo por ti, Senhor, que não seja forçado e obrigatório. É interessante que esse texto fala dessa alegria da salvação. E depois os outros versículos, você vai ver que Davi está falando de alguém que promove o reino de Deus, alguém que manifesta a justiça de Deus, alguém que exalta o nome do Senhor, e alguém que faz o bem para a sua geração, baseado naquilo que recebeu de Deus. Do que ele está falando, pastor Lediel? Ele está falando que o quebrantamento real e verdadeiro nos leva a esse avivamento, que começa na alma, no coração de cada um, e se espalha por todos os lados. Como que acontece isso? Está aqui o segredo. Um dos segredos é esse, a alegria da salvação. Você tem a alegria da salvação, meu irmão?
Escute o que eu vou te dizer. Não sou contra você fazer terapia, curso com coaches, seguir alguns influencers, ler livros de autoajuda, não sou contra. Mas escute o que eu vou te dizer, não existe nada nessa terra que potencialize um cristão verdadeiro, não existe nada mais do que você estar cheio de Deus e ter essa alegria da salvação na sua alma. Não existe nada. Essa é a força mais poderosa, mais potente que nós vemos. Quando o Espírito Santo enche uma vida e você sabe, estava condenado ao inferno, separado de Deus, rumando para a morte, e Deus te resgata, Deus te restaura, Deus te salva, Deus te encaminha para o céu. Não tem como eu permitir que um desânimo crônico entre e domine a minha alma. Não estou dizendo que crente não fica triste, não estou dizendo que crente não tem dia ruim, mas se isso tornou-se o padrão da tua vida, daí sim eu estou aqui dizendo, passou 10 anos, você ainda fica lamentando, 15 anos, só reclamando e não frutifica, alguma coisa está errada na tua salvação. É impossível eu saber que estou indo para o céu, eu saber que sou a habitação do Espírito Santo, e entra ano e sai ano, eu estou cabisbaixo. Será que o Espírito Santo mudou? Será que os frutos do Espírito mudou? Um deles é longanimidade. O que é longanimidade? É um ânimo longo. A pessoa apanha da vida, falam mal, tentam puxar o teu tapete, enfrenta a crise financeira, tem perseguição na empresa, mas você está alicerçado no Senhor, continua vivendo para a glória dEle, levanta de cabeça erguida, porque Ele te faz mais do que vencedor. É a presença de Deus que faz a diferença. Consequentemente, se a alegria da salvação domina a minha alma, eu serei agente de avivamento. É impossível estar cheio de Deus e não contagiar as pessoas com isso. Eu falei antes, eu repito, já viu um novo convertido como é que é? Quando ele descobre a alegria da salvação e está perto, ele sabia, viciado no pecado, caminhando para a morte, um vazio enorme na alma, de repente Deus resgata. Ele começa a evangelizar todo mundo no trabalho. Ele quer salvar toda a família dele. Se fala em fazer vigília, ele é o primeiro a chegar. Por quê? Ele descobriu essa alegria da salvação. Infelizmente, nós como seres humanos, vamos nos acostumando com o sagrado e perdemos muitas vezes a oportunidade de ser todo dia renovado com essa alegria. Mas o Espírito Santo é aquele que pode fazer. Aqueles que buscam, encontram. É o que acontece com a igreja primitiva. Vocês receberão poder quando o Espírito de Deus vier sobre vocês. E eles estão lá, 120 pessoas clamando, orando, buscando, jejuando. E quando o Espírito Santo vem, os discípulos que estavam antes escondidos, estavam antes com medo da perseguição dos fariseus, agora eles não querem nem saber. Eles saem, eles começam a falar, começam a ser instrumento de Deus. É isso que o Senhor deseja fazer em mim. E é isso que o Senhor deseja fazer em você. Quando você entra pelo caminho do quebrantamento, você atrai a presença de Deus e a alegria da salvação explode na sua alma e você se torna um agente do reino. Meus irmãos, se é tempo de avivamento, se todos estamos clamando por um pleno avivamento, precisa começar em mim e precisa começar em você. Deus não vai derramar do seu Espírito, que já vem com o adjetivo, é santo, sobre pessoas que não querem a santidade, sobre pessoas que não confessam o seu pecado, pessoas orgulhosas que não reconhecem os seus erros. O Espírito é santo, mas quando você confessa, ele vem, ele se manifesta, ele purifica, e aí ele faz você instrumento para a glória dele. Nós vamos encontrar muitas passagens e muitas histórias na Bíblia Sagrada, dessa manifestação divina, quando houve um genuíno avivamento. Jonas é o profeta chamado para pregar em Nínive. Ele foge, porque ele não quer
os ninivitas são inimigos, povo pecador, povo miserável, um povo extremamente violento, desrespeitoso com a humanidade, é chamado por Deus. E daí depois que você sabe, ele foge, mas Deus os resgata, ele vai para Nínive, ele prega, o que é que acontece? Quebrantamento. O rei se levanta e faz um decreto: ninguém vai comer nada, nós vamos jejuar, vamos colocar pano de saco, cinzas na cabeça, vamos nos humilhar diante desse Deus para que ele não nos consuma. Nós vamos olhar na Bíblia Sagrada a inauguração do templo feito por Salomão em Jerusalém, o grande templo. Na oração de consagração, com muita festa, com muita alegria, a manifestação de Deus, ela é clara e é direta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas não esqueça, antes das disciplinas espirituais, como oração, jejum e até a correção dos maus caminhos, vem a humilhação. Passe pela humilhação, passe pelo quebrantamento, reconheça a sua fragilidade, a sua oração será muito mais verdadeira. É o que o próprio Jesus vai contar, da oração do publicano e do fariseu. Os dois extremos, fariseu, o maior símbolo de piedade da sua época, aquele que seguia todas as regras, extremamente religioso, conhecedor da palavra, cuidava nos detalhes para não errar. E o publicano, junto com as prostitutas, estavam lá embaixo, eram os mais desprezados, os mais imundos. Daí Jesus vai dizer assim: olha, os dois homens subiram ao templo, um fariseu e um publicano. O fariseu em pé, ele orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, ele ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. A conclusão de Jesus é: eu lhes asseguro que este homem publicano, e não o outro, foi para casa justificado. E Jesus continua: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Eu vejo um Tomé duvidando de Jesus, da sua ressurreição, e Jesus vem para ele: vem cá, Tomé, bota a mão aqui, bota a mão aqui. Seja crente, Tomé. Bem-aventurado quem não viu e creu. Daí a reação de Tomé: se prostra, Deus meu e Senhor meu. Humilhação. E foi extremamente usado pelo Senhor. Eu vejo um Pedro que negou 3 vezes. Depois o Senhor vai resgatar ele lá na Galileia, numa pescaria. E ele mergulha e não foge do Senhor. Vai para o confronto, vai se humilhar, reconhecer a sua pequenez. Nós precisamos entrar no caminho do quebrantamento. Se você deseja, 2021, ter experiências novas com o Senhor, se você deseja ser um canal de Deus, para abençoar vidas que te cercam, para ser instrumento de Deus na comunidade de fé, um instrumento de Deus aonde você trabalha, você precisa trilhar o caminho do quebrantamento. Chega de apenas criticar, apenas murmurar, apenas achar que deveria ser assim, assado na vida dos outros. Deus está à procura de corações quebrantados. Ele pode encontrar um em você? Amém? Se coloque em pé nesse momento. Nós vamos orar. E eu quero que essa palavra esteja permeando a sua caminhada nessa semana. Nós vamos orar com o pastor Aguiar. E eu quero que nesse momento você olhe para dentro de você e você reconheça aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser colocado diante do Senhor. Olhe para o espelho da tua alma e passe a enxergar o que precisa ser confessado diante de Deus. Você pode fechar os seus olhos. Você e Deus, Deus e você. Traga ao altar de Deus as suas confissões, os seus derramamentos.
que venha a ser desobstruído, que seja desbloqueado, que venha a romper o rio de Deus sobre a tua vida. Há uma fonte plantada, e essa fonte precisa fluir. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Jesus. Confessamos a Ti as nossas iniquidades, não apenas os males que cometemos, mas também o bem que não realizamos. Perdoa as nossas negligências. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Espírito Santo, quebra-nos mesmo. Tudo aquilo que está a obstacular, tudo aquilo que está a impedir, tudo aquilo que está a nos esfriar, tudo aquilo que está a nos conformar a níveis, a realidades não dadas por Ti. Venha com Teu sangue, quebra-nos por inteiro, toda a dureza dos nossos sentimentos, toda a dureza do nosso interior, venha ceder a sensibilidade à voz do Teu Espírito esta noite. Dai-nos repulsa pelo pecado, dai-nos repulsa por aquilo que não Te agrada, pela mediocridade que muitas vezes nos abraça e nós nos acostumamos a ela. Oh, sangue de Jesus, limpa-nos, purifica-nos. Oh, abundante graça nos abrace esta noite. Nós não queremos ficar de fora deste avivamento. Nós recusamos ficar de fora. O que nos impede, o que nos distancia do Teu mover, o que nos afasta desta tão grande obra, eis-nos aqui para renunciar a Ti. Ouça o clamor deste homem, ouça o clamor desta mulher, ouça o clamor deste casal, desta família, ouça o clamor dos Teus filhos esta noite, aos Teus pés, junto à Tua cruz. Nós confessamos que somos pecadores e do Teu perdão e da Tua graça nós dependemos para respirar. Receba o nosso arrependimento esta noite. Receba o nosso derramar diante de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua a nos quebrantar esta noite. Continua a nos quebrantar esta semana. Continua a nos quebrantar este mês. Continua a nos quebrantar este ano, até que cheguemos ao Teu nível, à Tua vontade, ao Teu querer, ao Teu coração. É a Tua presença que nós declaramos que precisamos. Mais do que tudo nesta vida, recebe a nossa oração, recebe o sacrifício do nosso coração. Eu te